aqui muito inspirado na salvação, não? O batismo da Rebeca, também do Carlos. Vamos contar a história de 3 pessoas transformadas na Bíblia. No caso, 3 mulheres, amém? Mas antes vamos começar com uma oração. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco, anima em nossos corações agora, Pai. Ajuda-nos, Pai eterno, a entendermos espiritualmente os seus propósitos para nossas vidas. Pai eterno, ajuda-nos a estarmos felizes, Pai, com a condição com a qual nós temos, com muita gratidão no nosso coração, entendendo, Pai, que a condição principal, melhor que precisamos buscar, é a condição espiritual de estarmos ao seu lado, Pai eterno, de estarmos com a consciência tranquila, de que a palavra de Deus tem feito sentido em nossas vidas. Obrigado, Pai eterno, pela transformação, Pai eterno, do Carlos e também da Rebeca, Pai eterno. Obrigado, Deus. Eu sei que está havendo, Pai eterno, festa no céu, um carnaval espiritual no céu, Pai eterno. Pela salvação, quando pessoas são salvas. Obrigado pelas boas notícias ao redor do mundo. Também animam muito os nossos corações aqui, Pai. Ajuda-nos agora a enxergarmos sempre espiritualmente, que saímos aqui animados, felizes para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema de hoje é 3 mulheres transformadas. Amém? Vamos ver a história de uma mulher que era conhecida pelo seu pecado, uma outra mulher rica e bem sucedida, e uma outra mulher cujo nome nós não sabemos, porém foi absurdamente, poderosamente transformada por Jesus. Com uma dessas mulheres nós podemos nos identificar, sejamos homens ou mulheres, amém? Nós vamos nos identificar com o exemplo delas. A primeira mulher é Maria Madalena. Vamos lá em Marcos 16, versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Maria Madalena. Vamos ver primeiro quem era Maria Madalena. Ela tinha uma situação muito difícil, porém não impossível, amém? Quanto mais difícil a situação, mais Deus é glorificado quando chega o milagre da transformação, amém? Então, é muito inspirador quando nós vemos histórias de pessoas, muitas delas ateias, outras pessoas envolvidas de uma forma terrível no pecado, não? Na impureza, na imoralidade, na prostituição. Quando nós vemos pessoas assim, completamente transformadas, sabe? Quando nós vemos aquelas pessoas, isso aí não tem mais jeito, não é isso? Não tem pessoas que a gente pensa assim de vez em quando? Isso aí já era, não tem mais jeito, entregar para Deus mesmo. É lógico, entrega para Deus que vai dar certo. Então, e depois você vê essa pessoa tomando decisões, se transformando poderosamente. Deus curando as feridas espirituais dessa pessoa. Uau, isso é incrível. E nós somos repletos de exemplos assim. Ninguém aqui é mais bonzinho do que ninguém de acordo com o seu passado. A Bíblia fala que todos os pecados nos separam de Deus. Então não é um pecadinho, um pecadão, todos os pecados. Não importa se eu passei minha vida somente mentindo ou se eu fui um assassino temido e perigoso. Não importa, para Deus é pecado, o inferno é o mesmo. O inferno não é mais quente para uns e mais confortável para outros. Não existe inferno confortável. O inferno é um local terrível. Lembrem-se lá de Lucas 16, quando o rico ele foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão. Ele queria que Lázaro molhasse o dedo na água, não? E molhasse um pinguinho de água lá no dedo, na língua dele, para nós termos noção do quão o inferno é terrível. Mas a Bíblia fala aqui em Marcos 16, versículo 9. Fala o seguinte: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a quem? A Maria Madalena. O que a Bíblia fala dela aqui? De quem havia sido expulso 7 demônios. Uau! Imagina só, numa visão espiritual, essa mulher tinha quantos demônios? 7 demônios. O que é ter demônios?
Então, ter demônios não fazia de Maria Madalena uma pessoa que tinha manifestações. Aquelas manifestações que a gente vê por aí de pessoas endemoniadas em algumas igrejas ou em filmes de terror. Não é esse tipo de manifestação. Não é essa Maria Madalena que tinha 7 demônios que nós vemos na Bíblia. Qual é a Maria Madalena? Aquela que estava com 7 demônios que escravizavam ela ao pecado. Ou seja, qual que é a noção bíblica de uma pessoa endemoniada? Muitas vezes a Bíblia apresenta essas pessoas como pessoas loucas que vivem em cemitério, como pessoas assim que cuja razão ela se perde nas suas razões humanas. Mas muitas vezes a Bíblia apresenta uma pessoa endemoniada como uma pessoa também cheia de pecado. Pode ser uma pessoa completamente normal. Você talvez trabalhe do seu lado, lá no seu trabalho. Talvez estude na mesma classe que a sua, na mesma faculdade, na mesma sala de aula. Talvez seja uma pessoa que seja seu parente, não importa. Uma pessoa normal, mais normal entre aspas, mais endemoniada. Então é possível, olha só, que tenhamos pessoas endemoniadas aqui nessa sala, cujos demônios estão influenciando a mente dessa pessoa para o pecado, e a pessoa se deixa influenciar em vez de orar e lutar contra o pecado. Talvez esses demônios estejam causando algum tipo de perturbação em alguém. Eu não estou afirmando, eu estou falando isso como uma possibilidade. Pode ser, pode ser. Então é algo muito sério. Essa era Maria Madalena. Ela não tinha um demônio que perturbava, ela tinha 7 que a perturbava e a fazia infeliz. O que mais nós sabemos de Maria Madalena? Vamos para João, capítulo 20. Estão comigo, irmãos? Sim. João 20. Vamos ler a partir do versículo 11. Vamos a partir do versículo 10. Diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. A primeira pessoa para a qual Jesus apareceu depois da ressurreição foi uma mulher da qual haviam saído 7 demônios. Uma pessoa com uma reputação terrível. A Bíblia diz que antes de Cristo a sua identidade provavelmente estava ligada a um tormento, à impureza, ao mal assustador. As pessoas em sua sociedade provavelmente não a viam como um ser humano normal, a viam como alguém que deveria ser ignorado, uma pessoa de má fama. Jesus a viu de forma diferente e amou a pessoa, amou aquele que é ignorado, amou uma causa humanamente impossível, amou uma causa difícil de ser resolvida. Esse é o nosso Jesus.
E tudo depende da nossa fé e da nossa entrega. Quando Jesus se aproxima de Maria Madalena, nós vemos o amor, a devoção de Maria Madalena por Jesus. E o que Jesus fala? Não me segure, eu preciso ir, não me segure, mas vai e avisa meus irmãos. Agora Jesus chama os discípulos de irmãos. Vá a meus irmãos e fale que o meu pai é o pai deles e eu estou vivo. Uau! Ela foi a testemunha, ela foi a peça principal para que se anunciasse a ressurreição de Jesus. E ela foi com ânimo, com alegria. Por quê? Ela estava leve. Mas nós vemos uma atitude aqui em Maria Madalena. Uma atitude que não pode ser ignorada. A devoção e o amor dela por Jesus. Então nós podemos dizer com toda segurança: a nossa cura é proporcional à nossa devoção a Deus. É verdade. Ah, mas Deus é graça, Deus é amor, Deus cura. Sim, sempre vai ser pela graça, nunca vai ser pelas obras. Mas as obras mostram o quanto a minha gratidão ela é firme em Deus, em Jesus, naquilo que Ele fez por mim. Então a gratidão é a ação, o que nós fazemos é o termômetro para nós medirmos o quanto nós somos gratos. Não a causa do milagre, mas o termômetro. A causa do milagre está intimamente ligada à graça de Deus. Mas nós vemos uma proporção muito grande aqui. Se eu tenho uma devoção, se eu me entrego, se eu multiplico as moedas que Deus me deu espiritualmente, se eu me coloco à disposição de Jesus, da mesma forma que Maria Madalena se colocou à disposição, isso é um grande sinal de que eu sou ricamente abençoado e curado de todas as enfermidades, principalmente as enfermidades espirituais, os demônios que me atormentavam. E a Bíblia fala que demônios atormentam não somente as pessoas em relação ao pecado, mas sim em relação a doenças, questões até psicológicas, obviamente que muitas delas precisam de tratamento, obviamente, mas demônios atormentam as pessoas de diversas formas. Após a ressurreição, Maria Madalena se tornou a primeira testemunha de Cristo ressuscitado, a primeira mensageira da ressurreição e uma das seguidoras mais devotas de Jesus. Através de Jesus, ela passou por uma transformação. Não apenas seu coração se arrependeu e sua alma foi salva, mas sua mente foi curada. Demônios que outrora ocupavam a sua vida foram expulsos. Agora a verdade da ressurreição ocupava seu coração e sua mente. Por que Jesus aparece? Olha que insight que eu tive agora, interessante. Por que Jesus aparece depois da ressurreição, primeiramente para Maria Madalena? Por quê? Porque Jesus se transformou por meio da ressurreição. Ele estava morto e se tornou vivo. E Maria Madalena talvez seja, se não o maior, um dos maiores exemplos de transformação da Bíblia. Verdade. Ela tinha 7 demônios. Renato. Estava morta no pecado. E agora ela estava viva como Jesus estava. Liberta como Jesus estava. Entre aspas, ressurreta como Jesus estava. Do pecado. E é isso que o batismo faz com cada um de nós. É uma grande ressurreição. É uma vida nova. Por isso nós vemos aqui o Carlos e a Rebeca tão animados, compartilhando aqui na frente. Não sei se vocês já falaram com tantas pessoas assim, mas não, vê o quanto vocês têm se colocado à disposição de Deus. Deus vai usar poderosamente vocês, com certeza, porque vocês estão como Maria Madalena, amém? Amém. Qual a lição espiritual desse exemplo? Muitas pessoas vivem aprisionadas por quem elas são. Eu sou assim e não mudo. Já escutou isso? Por incrível que pareça, parece até contraditório. Principalmente quando eu era bem mais novo, adolescente, eu escutava moda de viola, música caipira. Aí, vamos. Mais uma passa. Então eu lembro algumas músicas, Dino Franco. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde tinha o meu ranchinho.
Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa, quatro barrigudinhas. Eu tinha 2 bois carreiros, muito pouco de chiqueiro, um arroz ao no banhado. Então aí vai, eu escutava essas músicas, até tá na memória algumas coisas aí. Tinha uma música que depois que eu me tornei discípulo, eu passei a detestar essa música. Que basicamente, tanto que até saiu da minha memória, mas eu lembro de uma frase dessa música, que fala assim, eu não aguento ficar desse jeito, porque foi nesse sistema que eu fui criado e não consigo me adaptar, uma coisa assim. Então, daí eu comecei a perceber algumas letras de algumas músicas e pensei assim, nossa, eu gostava disso. Olha só a minha mediocridade, não? É tipo assim, eu sou assim, você é assim, nunca vou mudar. Não é isso? Então, às vezes acontece isso, né? A gente está muito preso a quem nós somos e não a quem nós precisamos ser. Essa é a grande diferença. Verdade. Eu sou assim mesmo, as pessoas vão ter que me aguentar do jeito que eu sou. Então, amor é isso. A pessoa tem que me amar do jeito que eu estou. Olha o que o mundo pensa. Eu quero encontrar um príncipe encantado ou a princesa na minha vida, e ela vai ter que me amar do meu jeito, do jeito que eu sou. Isso é amor verdadeiro? Não! Não é! Não é! Amor verdadeiro é aquele que transforma as pessoas. Amém. Amor verdadeiro é aquele que fala a verdade. E se tem uma pessoa que fala a verdade para mim, é a Maria José. Ela chega de São Paulo falando umas verdades já. Não? Às vezes eu busco limpar a casa e não está tão limpa ao padrão Maria José de limpeza. E ela fala, com razão, com razão. Não estou aqui amargo por causa disso. Ela fala, nossa, você lavou direito esse prato? Amém, ainda bem que eu tenho uma esposa super limpa, super higiênica. É uma grande bênção de Deus. Então, isso é muito bom. Porém, existe um padrão de Deus. Se eu me comparo com quem eu sou e não permito as pessoas entrarem no meu coração para me transformar, para me mudar, eu estou sendo um tremendo orgulhoso. Eu sou assim e pronto, não mudo. O ponto de Maria Madalena, o ponto-chave aqui, é a sua disposição de mudar o imutável aos olhos humanos. Nada é impossível aos olhos de Deus. Tudo é possível para quem tem fé em Jesus. Você acredita nisso? Pessoas vivem aprisionadas por quem são. Se eu fosse o Renato desde antes, meu Deus do céu, eu ia ser um bicho do mato, que ia ficar escutando músicas medíocres até hoje. Outras pessoas ficam aprisionadas pelo que elas fizeram e se tornam culpadas por causa disso. Mas uma vez que a gente estuda a Bíblia e entende o amor de Deus e aceita esse amor, o problema das pessoas ficarem aprisionadas por aquilo que elas fizeram e se sentirem culpadas é porque elas não estão aceitando o perdão de Deus. Elas não aceitam o amor de Deus. É orgulho também. Mas é o orgulho mais disfarçado que existe. Sabe aquele orgulho, aquele túmulo branco por fora, cheio de osso podre por dentro? Suntuoso, caiado, bonito por fora? É isso. É um orgulho terrível. Então o sentimento de culpa, muitas vezes, pode trazer a pessoa a se sentir vítima, a vitimização, a autopiedade. O que é autopiedade? Tenha pena de mim mesmo, por favor. Olha como eu sou, olha o que aconteceu comigo, olha o que eu fiz, meu Deus do céu. E aquele desespero, ok, temos que ser sensíveis, temos que considerar, sem dúvida nenhuma, mas aceita o perdão de Deus. Deixe esse orgulho de lado. Aceita. Aceita que Deus deu o filho dele por você, para morrer na cruz, e não tem diferença nenhuma de você para qualquer outra pessoa. Eu fiz coisas terríveis no passado. Se eu ficar atrelado ao que eu fiz de errado, eu não vivo. Eu vou ver, e é isso que Satanás quer. É isso que um demônio quer. Te deixar no passado. Sim, fala, Renato. E não que você se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. O que é se arrepender? Não faça mais. Comece a fazer o que é certo daqui para frente. Mudança é isso. Não é uma coisa muito complicada de se explicar aqui. Mas tem humildade suficiente de aceitar o perdão
Se você aceita esse perdão, o que Jesus fez por você na cruz, você vai ser a pessoa mais grata do universo. Você vai ser uma pessoa que vai amar a Deus com todo o seu coração. Você vai ser uma pessoa que vai brilhar. Sabe? Por quê? Porque você está grato pelo que Jesus fez por você na cruz. Essa é a mensagem principal. É assim que nós vemos Maria Madalena. Ela queria segurar Jesus ali. Me deixa aí, por favor. Imagina só, tamanha gratidão de Maria Madalena. Outra coisa, existem pessoas que ficam aprisionadas ao que aconteceu com elas. Nossa, nem todo mundo aguentaria o que eu aguentei no passado. Vou dizer para você, aguentaria. Quem? Jesus. Muito mais do que aconteceu com você. Paulo, Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, injustamente. Você pode pensar, mas Jesus é Jesus, não? Não, mas outros mártires existiram também. Então, não fique aprisionado no que aconteceu com você. Supere isso. Até quando você vai ficar pensando no passado? Até quando você vai ficar lá? Puxa vida, olha só o que aconteceu. E agora? Até quando? Hoje pode ser sua libertação, amém? Amém. Para de pensar sobre isso. Jesus, ele te dá uma identidade que é mais forte do que a sua história passada foi. Por que nós conhecemos Maria Madalena na Bíblia? E por que quando nós estamos pregando sobre ela 2000 anos depois? Por quê? Por quê? Porque nós vemos a transformação dela. Então o que ela se tornou depois se tornou muito mais importante do que ela era antes. Amém? Amém. Isso tem poder, não? Outra mulher, acho que dá tempo de falar dela. A terceira talvez, não sei se vai dar tempo. Eu vou falar da terceira em vez da segunda. Deixa eu ver se eu encontrar ela. A segunda é Lídia, é uma mulher rica, nem todo mundo é rico aqui. A terceira é a mulher sem nome. A segunda é uma mulher rica, Lídia. Ok. A gente pode falar sobre ela depois. É uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, versículo 25. Marcos 5, 25 em diante. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Não sei se você já aconteceu isso com você. Parece que você está ali se esforçando, gastando tudo que você tem, fazendo jejum, orando, se ajoelhando, se negando, mas parece que a coisa só piora. É essa mulher sem nome aqui. A gente falava, tem uma frase que a gente usa bastante, né? Você cobre um santo e descobre o outro. Não é isso, mais ou menos? Parece que você está correndo atrás do vento. A coisa não está acontecendo, está piorando na verdade. É essa mulher aqui, versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão. Coragem, não? E tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficaria curado. Olha que interessante, a coisa era muito simples. Ela gastou dinheiro, sabe? Ela ficou 12 anos desse jeito, e bastou uma atitude simplérrima, simples, encostar no manto de Jesus, ou seja, se humilhar diante de Jesus. Ter uma atitude humilde. Não sustentar sua imagem. Uma pessoa não conseguia mais sustentar sua imagem. E fora isso, ela era considerada uma mulher impura, porque ela tinha hemorragia. E sangue para os judeus
é algo que você não pode encostar. Não pode encostar numa pessoa que está sangrando. Você não pode encostar numa pessoa que está vazando sangue. Terrível, não? Ela encostou nesse manto. Por quê? Se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. Às vezes a solução é simples. O orgulho não deixa. Orgulho, sabe? O meu passado religioso, o sistema com o qual eu fui criado, igual a música, né? A música era essa. Você não conhece o sistema que eu fui criado, não? É desse jeito que eu sou e não mudo mais. Às vezes uma atitude é muito simples. Se humilhe. Quem é você diante de Deus? Que imagem nós vamos sustentar aqui diante de Jesus? Com quem você se compara? Com o pior ou com Jesus? Se comparando com o pior, somos todos bons aqui. Se comparando com Jesus, quem nós somos? Sim. Aqui temos esse exemplo. Versículo 29. Imediatamente, olha só que interessante, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Qual a sua hemorragia? O que está vazando aí? Qual é a sua hemorragia? Qual o seu sofrimento? Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído poder, que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ou seja, a visão dos discípulos era completamente humana. Aqui tem muita gente. Jesus aqui, ó. Quanta gente, a multidão enorme aqui. Quem tocou em mim? Não. É tipo falar isso. É um insulto para Jesus esse negócio aqui, não? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se. E o que ela fez? Valeu, obrigado por ter me curado, agora estou bem. O que ela fez? Prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela não mentiu. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Como é bom escutar isso de Jesus. Sua fé te curou. Antes você era um bicho do mato, um imoral, um impuro, uma pessoa completamente voltada para os seus próprios desejos, egoísta, orgulhoso, materialista. Agora você é um discípulo de Jesus, uma pessoa salva que tem o Espírito Santo. E assim podemos ir embora em paz. Quando nós temos paz? De acordo com essa escritura. Quando contamos a verdade e nos prostramos diante de Jesus. E somos humildes. E fazemos o simples. Qual que é o simples? Obedecer os mandamentos. Eles não são pesados, a Bíblia fala. Não são difíceis de obedecer. Fazemos o simples. Nos colocamos à disposição de Jesus. E Jesus fala: vá em paz. E muitas dessas pessoas que iam em paz contavam para muita gente o que aconteceu. Sim. Isso aumentava a perseguição de Jesus, mas também aumentava o número de outras pessoas que seriam salvas. Cidades muitas vezes vinham até Jesus por causa disso, por causa do testemunho de pessoas em paz. Esse é o melhor evangelismo que nós temos. Sim. Quando nós estamos em paz, com a consciência tranquila. Sabe, quando o passado não nos tormenta mais, porque somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz. Quando não importa o que vai acontecer comigo, eu sigo Jesus. Se eu morrer hoje, eu não vou ser aquela pessoa desesperada de que, se alguém me falar assim: Renato, você vai morrer daqui a 3 meses, eu vou sair procurando um monte de gente para pedir perdão, vou sair procurando um monte de gente para poder resolver meu coração. Eu não vou precisar fazer isso, porque eu já estou resolvido. Essa é a paz. Sim. Sabe? Eu estou tranquilo. Porque muitas vezes a morte não avisa. A morte é abrupta. Basta um caminhão na rua, basta você ter um coração, pronto. Qualquer hora você pode ter aí
um evento cardíaco aí te matar de uma hora para outra. Mas se eu estou em paz, não importa. Sabe, mas a paz, ela tem um preço. O preço da humildade diante de Jesus, da confissão, de falar a verdade, de se colocar à disposição de Jesus. E é isso que nós estamos convidando todos a fazerem aqui. Todos. Estude a Bíblia com toda a humildade. Se coloque à disposição. E um dia você vai estar aqui como a Rebeca, como o Carlos, compartilhando os milagres que aconteceram. Coloque-se à disposição de Deus. E você, como se já é um discípulo, se tem alguma coisinha que está te perturbando, lembre das grandes coisas que aconteceram no passado com você. Lembre da sua salvação. Faça como Davi, quando se apresentou para Saul: eu já matei um leão. Olha só o que aconteceu comigo no passado, eu já fiz grandes coisas. E agora está assim: meu Deus do céu, agora não aguento mais. Por quê? Porque talvez tenha amarguras. E assim é a vida de um discípulo. Ela precisa ser renovada de tempos em tempos. Precisamos sempre, cada confissão de pecados, cada vez que nós nos apresentamos diante de Jesus, cada vez que nós lemos a Bíblia, nós temos que renovar nossos votos a Deus. Sempre, constantemente. Não como essa mulher do fluxo de sangue aqui. Olha o que essa insegurança havia feito com ela. A isolou, a esgotou financeiramente, enfraqueceu-a fisicamente e apagou a sua identidade publicamente. A gente não sabe o nome dela, mas não importa agora. Basta o exemplo dela. Mas se ela se chamasse Maria José, Júlia, Larissa, se ela se chamasse Marco, se fosse um homem, não uma mulher, obviamente, né? Rodrigo, não importa o nome. O que importa é o exemplo. Não? As pessoas a conheciam apenas pela sua condição. Contudo, quando ela tocou em Jesus, ele parou a multidão por causa dela e a chamou como? De filha. Nós temos aqui. Então essa palavra restaurou mais do que a sua saúde. Filha. Imagina ser chamado de filho por Jesus. Uau. Isso vai te dar uma segurança tão grande, não? Não vai te deixar orgulhoso, mas vai te dar uma segurança. Né? Uau, você é filho. Uau, é tudo que eu queria escutar. Você vai pensar assim, né? Tudo que eu queria escutar. Né? Sou filho de Deus. E essa palavra restaurou mais do que a saúde, curou o coração dela, a insegurança dela. Porque agora ela pertencia a Jesus, aquele que todos estavam ali para ver. Agora ela era propriedade de Jesus. Ela foi transformada de sem nome, isolada, impura e ignorada, para vista, aceita, curada e chamada de filha. Olha o que a humildade faz, o que uma atitude faz. Qual a lição espiritual? Nossas inseguranças tentarão nos identificar pelas nossas feridas. Mas Jesus dá nome às pessoas com base no relacionamento. Eu não quero ser chamado de Renato. Eu quero ser chamado de filho. Não importa meu nome. Renato, Trio. Não importa. Ser chamado de filho é mais importante do que ser chamado do meu nome. No final das contas. Porque eu não estou aqui para preservar um nome. Nós estamos aqui para preservarmos a nossa condição de discípulos de Jesus. O quanto Jesus é vivo dentro de cada um de nós. Sabe? A insegurança muitas vezes diz: eu sou o que aconteceu comigo, eu sou o que as pessoas pensam de mim, eu sou o que eu possuo, eu sou o que me falta, eu sou aquele. Muitas vezes estamos muito negativos, mas Deus diz: você é meu. Isso é o mais importante. Satanás ataca a identidade porque pessoas seguras se tornam perigosas para as trevas. Por isso que ele vai atacar a personalidade nossa de filho de Deus. O Renato, a Dani, o Caios, não são perigosos para as trevas, para o inferno. São seres humanos. Mas o Filho de Deus, a filha de Deus, é perigoso para as trevas. Por isso que Satanás ataca bastante. Uma pessoa segura em Deus não precisa de aplausos,
não esconde mais a sua vergonha, não compete mais por um valor próprio e não deixa mais que a dor mude o seu nome, mas o perdão nos transforme poderosamente. A segurança do céu cura as inseguranças da terra. E é com essa mensagem que nós saímos daqui. E o desafio é: humilhe-se diante de Deus. E Ele vai te exaltar poderosamente. E vai dar as condições e a paz que nós sempre desejamos para a honra e glória dele. Amém.